Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês os melhores jogos e palpites de futebol da sexta-feira, dia 5 de julho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Só tá vinheta! Prepárate! Let me see you jump! Prepárate! Get ready! Get! Venga! Ahí vaya! Todo mundo! Let me see you jump! Time, sextou na área e eu vou falar pra vocês de forma espetacular. A Eurocopa tem duas partidaças, tá legal? Partidas que poderiam ser tranquilamente a final da Euro. E também tem Campeonato Brasileiro Série B e outras boas partidas. E claro, eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago um bilhete e um bingo pra vocês. Tá combinado? Let's bora! E bora lá, 8h35 da matina, começando na China, jogo do Henan contra o Shanghai Port. Time, o Shanghai Port é líder da competição, tá fazendo uma baita campanha até o momento. 17 partidas, ganhou 14, empatou 3, não perdeu nenhuma. Enfrenta aqui o oitavo colocado. Olhando o Race, time do Henan jogando em casa, ganhou 2, perdeu 3, é um time que em casa oscila. Mercado de gols vem forte. Shanghai Port como visitante, 5 jogos, 5 vitórias, baita tendência de vitórias, mesmo jogando fora de casa. Mercado de gols aqui também muito forte. O que eu vou tentar trabalhar nessa partida? Vamos lá. A odd para a vitória do Shanghai Port é uma odd baixa. Odd de 1,34, time visitante, campeonato chinês, numa boa, eu tô fora. Agora, ao vivo, o Shanghai Port amassando e uma odd mínima de 1,50, 1,60 a favor do Shanghai Port, aí até acho interessante, tá legal? Mercado de gols, o mais de 1,5 gol está com uma odd muito baixa, odd apenas de 1,10. Mas assim, se ao vivo esse primeiro gol demorar para acontecer e o mais de 1,5 gol tiver uma odd mais valorizada, também é bem interessante o mais de 1,5 gol. Fechou? E bora lá, 8h45 da matina, Singapura, sinônimo de gols. Balestier versus DPMM. Time, se liga no time da casa. 3x2, 4x2, 2x2, 1x1, 4x1. É gol pra tudo que é lado. Time visitante, 3x2, 4x1, 2x1, 2x0, 1x0 que sai um pouquinho. Histórico do confronto, 3x2, 4x1, 7x1, 2x2 e 0x0 que sai da tendência. O que eu opero aqui em pré-live com vocês? Mercado de gols, tá? É jogo para mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Muitas casas disponibilizam essa entrada. E aí se bater uma coisa ou outra, já deu certo. Mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Quem estiver acordado às 8h45, se o primeiro tempo iniciar em alta intensidade e geralmente inicia, tenta explorar o over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo, sempre com uma odd de 1,50 para cima, para valer a pena o risco-retorno da sua operação. Fechou? Time, 13 horas na Euro. Olha esse jogo. Esse jogo tranquilamente poderia ser a final da Euro, tá legal? Espanha e Alemanha. Todos os jogos que eu assisti até o momento, com todo respeito às outras seleções, mas Espanha e Alemanha foram as seleções que mais me agradaram, tá? Então assim, vejo um baita jogo. Sinceramente, a Espanha um pouquinho acima da Alemanha, mas a Alemanha joga em casa. E aí, por esse motivo, eu não vejo favoritos, tá? Mercado de resultados, eu tô fora. Eu vou deixar pro ao vivo. De repente, se alguma seleção estiver melhor, amassando a outra, a gente executa. Mas assim, por tudo que eu vi, são duas seleções que jogam pra frente. E mesmo quando elas fazem o primeiro gol, elas continuam em cima, tá? Então eu vejo um forte cenário aqui, pelo menos para mais de 1,5 gol. Mais de 1,5 gol, a gente tem uma odd de 1,35, pega essa odd e monta numa duplinha. Correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,79. Fechou? E bora lá, tabela de probabilidades para a gente ver 2 gols nesse jogo, 80%.
Mercado de escanteios. A Espanha tem uma média de 7,4 e a Alemanha 6,5. Como eu falei para vocês, as duas seleções elas jogam para frente. Se o gol não sai, saem os escanteios. Time, o que é interessante aqui ao vivo? Se o jogo estiver em alta intensidade, o jogo empatado, ou mesmo alguma seleção perdendo, e você percebe que a gente tem uma seleção indo para cima, vou dar um exemplo. Jogo da Áustria contra a Turquia. O segundo tempo, o final do segundo tempo, foi um absurdo o que a Áustria estava em cima. E aí deu para pegar ali canto asiático, canto limite, e o gol só não saiu por um milagre do goleiro turco, tá? Por que eu estou falando isso? Ao vivo, se a partida estiver nessas condições, final de primeiro tempo e final de segundo tempo, é cenário para escanteio, tá? Canto asiático, canto limite, se a gente tiver aqui uma pressão alta. Até porque, como eu falei, as duas seleções jogam para frente e se o gol não sai, saem os escanteios, tá? Muita atenção aqui com canto asiático, canto limite. Cartões, Espanha 1,9, Alemanha 1,4. As duas seleções com médias baixas, mas é um jogo extremamente importante. Eu vejo aqui pelo menos um cartão para cada seleção. Fechado? Time aí, vamos lá? Mercado de jogadores, tá? Pelo lado da Alemanha, a gente tem o Havertz, o Musiala, são grandes jogadores, mas as odds estão baixas, tá? Então, para trabalhar com eles, você vai precisar colocar duas finalizações e, de repente, fazer uma duplinha. Agora, uma finalização apenas para o Gundogan, eu gosto. Na última partida ele não chutou, então eu acredito que contra a Espanha ele tem boas chances de dar pelo menos uma finalização na partida. Tá pagando uma odd de 1,30. Pega essa odd, monta numa dupla. O Kroos, se tiver uma falta por aqui, ó, é ele que tá batendo, tá? Uma finalização do Kroos, odd de 1,70. E aí a gente torce para ter uma falta por aqui. Se tiver uma falta frontal, o Kroos vai bater em direção do gol. E aí já foi a finalização, tá legal? E também eu quero trabalhar aqui pelo lado da Espanha com o Fabián Ruiz. Esse aqui chuta de tudo que é lado. Duas finalizações para ele, tá pagando uma odd de 1,66. Se sobrar na intermediária, ele não tem nenhum problema de chutar. Ele emenda, tá, galera? Então, duas finalizações, Fabián Ruiz, eu também gosto. Falando um pouquinho de desarmes, pelo lado da Alemanha, o Robert Andrich tem boas médias de desarme e eu quero trabalhar aqui com 2 desarmes dele na partida. Tá pagando uma odd de 1,35. Pega essa odd, monta numa dupla. Vamos falar um pouquinho de faltas? O Carvajal eu gosto para fazer uma falta, ele não perde viagem e o Cucurella vai marcar o Musiala. O Musiala tá muito bem na Euro, o Musiala dribla pra caramba, eu acho que uma falta do Cucurella pode ser bem interessante. Um mercado que eu vinha trabalhando há várias partidas, mas as odds caíram bastante, era a defesa de goleiro, tá? 2 defesas pro Unai Simon e 2 defesas pro Neuer pode ser interessante. O problema é que a odd caiu bastante. Mas assim, você vai ali, mais de 1,5 defesa, o Unai Simon, mais de 1,5 defesa pro Neuer e aí monta numa dupla. Acho que pode ser interessante. A gente tem 2 seleções que eu acredito que vão chutar bastante, tá legal? E eu acho que é isso. Time, às 13 horas na Finlândia, jogo do Japs contra o KTP. Aqui é mercado de gols, tá? O problema é que as odds estão completamente amassadas. O que eu vou tentar trabalhar nessa partida? Eu vou tentar buscar um gol no primeiro tempo. O jogo começou em alta intensidade, eu vou explorar o over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo com uma odd de 1,50 para cima. A probabilidade de sair um gol aqui no primeiro tempo é de 85%. Fechou? E bora lá, 16 horas na Euro. Que jogaço! Portugal e França. Vocês sabem que eu dei uma olhadinha nos 2 jogos da Euro, né? De um lado a gente vai ter Espanha e Alemanha, do outro lado Portugal e França. Se você estivesse na Alemanha, qual o jogo que você ia escolher para assistir? Fala aí que eu quero saber. Eu vou te falar, que dúvida. De um lado, as 2 melhores seleções até o momento. Do outro lado, Cristiano Ronaldo versus Mbappé. Dúvida cruel. Talvez aqui, será o último jogo do Cristiano Ronaldo na Euro? Interrogação. Por que eu estou falando isso? Vamos lá. Portugal enfrentou a Eslovênia. Eu achei que Portugal ia passar com mais tranquilidade, tá? Passou, ó, no sufoco, Cristiano Ronaldo chorando. Foi complicado. A França
teve muito mais posse de bola, criou muito mais alternativas contra a Bélgica. A Bélgica teve 2 oportunidades, 2 chutes no gol, um do De Bruyne e um do Lukaku e mais nada. Tirando isso, a França dominou a partida. Só que assim, o gol da França só aconteceu porque teve um desvio do zagueiro. Senão seria uma partida para 0-0, tá? A França, aliás, ela vem numa tocada, por incrível que pareça, under goals. A França fazendo jogos com placares magros, né? 1-0, 1-1, 0-0, 1-0, 0-0. Placares magros da seleção francesa. Por incrível que pareça. Porque pela qualidade que ela tem, é uma seleção aqui para over goals, tá? Time, o que eu vejo aqui? Vamos lá, mercado de resultados. Sem ficar em cima do muro, eu dou um leve favoritismo para a França. Eu acho a França mais equilibrada. Se o Mbappé estiver de um bom dia, é o que eu sempre... Ah, Marco, você é um baita fã do Mbappé. Time, eu acho que ele joga muita bola, tá? Se ele tiver naquele dia, com máscara e tudo, ele desequilibra, tá certo? Então, um leve favoritismo para a França passar de fase. Quem quiser trabalhar com o mercado de resultados, talvez aqui, dupla hipótese França ou para a França se qualificar. Até porque a gente tem uma odd de 2,40, é uma odd alta, dá para proteger a operação aí com dupla hipótese ou para a França se qualificar. Com relação ao mercado de gols, eu acabei de mostrar para vocês, a França ela vem numa tocada under gols. Agora, eu pré-live, eu não consigo trabalhar under num jogo entre Portugal e França. Eu acho que pode sair um gol aqui no começo do primeiro tempo e aí desanda a maionese, tá? Porque aí o time que tomar esse gol vai abrir e os gols vão acontecer, tá bom, galera? Mesmo sendo um jogo mais estudado, se o primeiro gol ocorre rapidamente, os gols acontecem. Ó, vou dar um exemplo fácil aqui. Final da Copa do Mundo entre França e Argentina. Saiu gol pra tudo que foi lado, tá certo? Então, mercado de gols, sinceramente, eu vou deixar pra trabalhar ao vivo. E como é que eu vou fazer isso? Primeiro tempo, jogo em alta intensidade, eu vou tentar pegar um gol. Virou o primeiro tempo, o jogo tá 0-0, ainda não saiu gol, eu vou tentar pegar um gol no segundo tempo. Virou o primeiro tempo, Portugal tá ganhando de 1-0 ou a França ganhando de 1-0, eu vou tentar pegar esse segundo gol. Porque a seleção que sofreu o gol vai abrir, está sendo eliminada. Aí ou empata ou toma o segundo gol de contra-ataque, tá bom? Então mercado de gols eu vou trabalhar dessa maneira. Então, França com um leve favoritismo e mercado de gols eu vou levar pro ao vivo. E bora lá, tabela de probabilidades para essa partida. Jogo para mais de 1,5 gol, 65%. Jogo para menos de 3,5 gols, 75%. Como eu já passei para vocês, mercado de gols nesse jogo eu vou operar ao vivo. Escanteios, Portugal 7,1, França 6,4. Duas seleções que jogam pra frente, não sai o gol, sai o escanteio. Time, uma dica aqui, tá? Final do primeiro tempo, o jogo tá 0-0 e as duas seleções buscando alguma coisa, canto asiático, canto limite, tá? Tem boa probabilidade de sair um escanteio no final do primeiro tempo. E a mesma lógica pro segundo tempo. Só que no segundo tempo, pra buscar escanteio, eu só vou buscar canto asiático, canto limite, se alguma seleção estiver sendo eliminada. Por quê? Final de segundo tempo, quando o jogo está empatado, nenhuma das duas seleções quer tomar o gol. E aí eles querem atacar, só que tem medo de tomar o gol, sabe? Então, pode ficar tocando a bola no meio de campo, então um pouquinho mais de cuidado. Agora, final do segundo tempo, a gente tem um cenário aqui, que Portugal está sendo eliminado, ou a França, aí essas duas seleções vão pra cima. E aí dá pra trabalhar o canto asiático, o canto limite, tá legal? Cartões, Portugal 1,4, França 1,2, baixe as médias para cartão, mas é o que eu falo, é um jogo importantíssimo, pelo menos um cartão para cada seleção. E bora lá, mercado de jogadores pelo lado de Portugal, não é novidade para ninguém, Cristiano Ronaldo. Bate falta, bate pênaltis e fica ali na banheira só esperando o momento, tá certo? Um chute no gol do Cristiano Ronaldo, por incrível que pareça, está pagando uma odd de 1,50. Time, uma falta aqui da intermediária, se ele chutar e acertar o gol e o goleiro defender, já foi, tá legal? Pode ser uma penalidade ou mesmo um gol ou uma cabeçada ali, o goleiro defende, também já bateu, tá? Um chute no gol, CR7, Cristiano Ronaldo. Na última partida, por incrível que pareça, o Mbappé, ele deu 5 finalizações contra a Bélgica
e nenhuma foi no gol. Nenhuma. Eu não sei se o efeito da máscara pode estar atrapalhando a questão da visão do Mbappé, tá legal? Mas assim, ele tem muita qualidade técnica. Contra Portugal, um chute no gol do Mbappé, odd de 1,25. Pega essa odd e monta numa dupla. Se o Dembélé sair como titular, na última partida contra a Bélgica, ele não jogou com essa formação. Mas se o Dembélé jogar de titular contra Portugal, uma finalização do Dembélé eu gosto. Odd de 1,22, pega essa odd, monta numa dupla. O Dembélé, ele é ambidestro. Ele chuta com as duas pernas, tá, galera? Então, cortou pra esquerda, ele chuta, cortou pra direita, ele chuta também e não tem vergonha nenhuma de bater. Uma finalização Dembélé, eu gosto. E o Griezmann é um cara que participa bastante da partida. E se sobrar, geralmente chuta. Uma finalização Griezmann, odd de 1,25 para uma dupla, eu também gosto. Para, de repente, compor um bilhete, duas defesas, Diogo Costa. Aliás, o que o Diogo Costa fez nas penalidades, meu amigo, o bicho do jogo, Cristiano Ronaldo, deve ter dado aí integralmente ao Diogo Costa. Fechou o gol nas penalidades. Voltando para análise. Duas defesas, Diogo Costa, duas defesas aqui pro Magnan e monta numa duplinha. Fechado? E bora lá, 19 horas, Campeonato Brasileiro Série B, jogo do Ceará contra o Santos. O Santos vem na vice-liderança, enfrenta o Ceará na 9ª colocação. Time, vamos dar uma olhadinha na race. O Ceará em casa, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota, ganhou 3, empatou uma. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, bateu em 4 dos 5 últimos jogos. O Santos, como visitante, perdeu 3, empatou uma, só venceu uma. E mercado de gols, menos de 3 gols e meio, também bateu em 4 dos 5 últimos jogos. Sinceramente, mercado de resultados, eu tô fora. Aqui eu vou trabalhar com o jogo para menos de 3 gols e meio, tá? Menos de 3 gols e meio, odd de 1,20, pega essa odd e de repente monta na sua duplinha, complementa o seu bilhete. E vamos lá, tabela de probabilidades para esse jogo. Menos de 3 gols e meio, 85%. Escanteios, time, escanteios pode ser uma boa oportunidade. Por quê? O Ceará tem uma média em casa de 8,3 cantos, escanteios. E o Santos fora, uma média de 5, ou seja, duas equipes que produzem muitos escanteios. Então a gente pode ali criar e colocar, por exemplo, para o Ceará ter mais de 3 escanteios na partida e mais de 2 escanteios para o Santos na partida. Já dá uma odd aí de 1,50 para cima, tá? Aí o Ceará, nesse caso, precisaria fazer 4 escanteios, metade do que ele está acostumado a fazer, e o Santos, 3 escanteios. Geralmente o Santos faz 5 jogando fora, então eu gosto dessa entrada. Mais de 3 escanteios na partida para o Ceará, mais de 2 escanteios no jogo para o Santos. Fechado? Com relação aos cartões, Ceará 3,2, Santos 2. Pelo menos um cartão para cada equipe, correndo um pouco mais de risco. 2 ou mais cartões para cada equipe. 21 horas ainda no Campeonato Brasileiro Série B, jogo do Brusque contra a Ponte Preta. Time, é o seguinte, mercado de resultados eu tô fora, tá? As duas equipes oscilando demais. Agora, mercado de gols, menos de 3 gols e meio, pode ser interessante. Por quê? O Brusque em casa, dos 5 últimos jogos, nenhuma partida ultrapassou 4 ou mais gols, e a Ponte jogando fora também vem num cenário para menos de 3 gols e meio. E é isso que eu quero trabalhar nesse jogo. Um jogo para menos de 3 gols e meio, under 3,5, odd de 1,18, pega essa odd, monta numa duplinha. Mercado de cartões, um cartão pelo menos para cada equipe. Fechou? Bora lá, dando continuidade, 22 horas, Copa América, quartas de final, jogo entre Venezuela e Canadá. Time, vamos lá. Sinceramente, eu não confio em nenhuma das duas seleções, tá legal? Mas assim, até o momento, a Venezuela vem fazendo uma campanha mais interessante. Se a gente olhar aqui, os 3 últimos jogos da Venezuela na Copa América, venceu as 3 partidas, tá? Venceu o Equador, tudo bem. Equador teve um jogador expulso aos 20 do primeiro tempo, o Ener Valencia. Depois ganhou do México e ganhou da Jamaica. O Canadá perdeu da Argentina, derrota normal. Ganhou do Peru, mas eu vou falar pra vocês. O Peru teve um jogador expulso no primeiro tempo. Aí o Canadá fez 1-0 e no finalzinho do segundo tempo, o Peru, com um jogador a menos, amassou o Canadá. Tá legal?
E contra o Chile, o Canadá também ficou num empate 0-0 e o Chile, coincidentemente, também teve um jogador expulso no primeiro tempo, tá bom? Então o Canadá, mais uma partida, jogou aqui com um jogador a mais e mesmo assim não venceu, tá legal? Por esse motivo, para mercado de resultados, com uma odd aqui de 2,50 para Venezuela, talvez dupla hipótese Venezuela ou para a Venezuela se classificar, se qualificar, pelo que foi apresentado até o momento. Mas como eu falei para vocês, eu não confio muito em nenhuma das duas seleções, tá legal? Para mercado de gols, tendência da Copa América e deve ser um jogo mais estudado, por ser aqui um jogo de quartas de final, perdeu, tá fora. Eu vou aqui, menos de 3 gols e meio, odd de 1,20, pega essa odd e monta numa duplinha. Fechou? E bora lá, tabela de probabilidades, jogo para menos de 3 gols e meio, como eu passei para vocês, 80%. Se alguém quiser operar para mais de 1 gol e meio, apenas 65%, tá legal? Escanteios, Venezuela 4,9, Canadá média de 3. Cartões eu gosto, hein? Juizão 6,3, média boa. Venezuela 1,9, Canadá 2,4. Pelo menos um cartão para cada seleção, correndo um pouco mais de risco, 2 ou mais cartões para cada seleção. Fechou? E bora lá, mercado de jogadores. Começando pela Venezuela, o centroavante Rondon, tá? 2 finalizações para ele, tá pagando uma odd de 1,25. Uma boa odd aí, de repente, para uma dupla. Uma finalização para o Savarino, odd de 1,20, 1,25, de repente, para duplar. É interessante. Pelo lado do Canadá, Cille Larin, uma finalização, odd de 1,16 para compor o bilhete e também o Jonathan David, uma finalização para ele. Pelo lado do Canadá, a gente tem aqui o lateral esquerdo, Afonso Davies. Time, o seguinte, ele joga de lateral esquerdo, só que ele apoia pra caramba. E se, por exemplo, o Canadá tomar um gol, ele provavelmente vira um ponta esquerda, tá? Então uma finalização dele na partida, odd de 1,33, isso aqui ao vivo pode ficar melhor. Como? Se ele demorar para fazer essa finalização e de repente o Canadá estiver perdendo, como eu falei para vocês, ele vai se projetar aqui. E aí uma finalização ao vivo com uma odd de 1,50 para cima pode ficar bem interessante, tá legal? Defesas de goleiro. 2 defesas do goleiro da Venezuela, odd de 1,44 e 2 defesas do goleiro do Canadá, odd de 1,25. De repente pega essas odds e faz uma duplinha. Fechou? Bora lá, time! Hora do bilhetinho, a hora mais aguardada aqui do vídeo. Antes, vou deixar na descrição o link do Grupo VIP, preço popular, Grupo VIP completo, bilhetes pré-live, entradas ao vivo em mercado de gols, escanteio, finalização e chute de jogador, cartão e muito mais. E o melhor, você tem 7 dias para testar. Gostou? Continua. Não gostou? Pede o cancelamento que a gente devolve o seu dinheiro. Tá esperando o quê? O link tá aqui embaixo na descrição. Clica e vem. Vamos lá. Como é que ficou o nosso bilhetinho para hoje? Jogo entre Portugal e França. Eu quero um chute no gol do Mbappé, 2 finalizações pro Mbappé, 2 finalizações pro Cristiano Ronaldo e mais de um cartão na partida. Se isso acontecer, a gente pega uma odd de 1,57. Time, vídeo de ontem, tivemos mais de 200 comentários, show de bola, muito obrigado. Sendo assim, solta bingueta! Lembrando, bingo, mini bingo, múltiplas alongadas, bingueta, é mais difícil de bater, reduz a stake, o famoso troquinho do pão. Time, o que a gente vai fazer nesse binguinho? Vamos lá. Eu quero ambas marcam no confronto entre Espanha e Alemanha e ambas marcam no confronto entre Portugal e França. Se as duas seleções aqui, né, na verdade as 4, fizerem gols, a gente pega essa odd de 3,45, tá legal? Sorte pra bingueta, sorte pro nosso bilhete, sorte pra todos nós. O vídeo tá acabando. Se esqueceu de deixar o like, deixa o like que é de graça e ajuda demais. Faz aquele comentário e não esquece. Eu te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!